Eu diria para vocês que nas Américas nós ainda estamos razoavelmente bem. Existe um relativo crescimento. Você vê a Europa ali, é um lugar onde é um centro de luta, de anúncio da verdade, mas dá uma olhada no cenário de África e Ásia. Os países em vermelho são países onde a perseguição é clara, explícita e direta contra o Evangelho. Qualquer atividade pode ser cerceada, impedida, prejudicada. Os países, observem que a Turquia, que tem hoje um pastor preso que está gerando um tumulto internacional, está lá como um lugar moderado, tranquilo, que não tem tanto problema. Os países em azul, a perseguição é descarada. O sujeito pode ser morto, pode ser condenado à morte. E, meus irmãos, é lamentável, me dói o coração quando eu vejo o povo de Deus discutindo bobagem, arrumando confusão, brigando, se achando um melhor que o outro, quando a realidade da necessidade que envolve o reino de Deus é tão impressionante. Aí, ó, você tem, nessa realidade que você tem, mais de 60% da humanidade. Nesses ambientes, a fé cristã mal tem direito de existir. Isso surpreende ainda mais. Nem faria o menor sentido, há 50 anos atrás, se a gente falasse, o Evangelho vai chegar a todas as nações. Como eu disse, o grego, o mundo como está ali, a ênfase é nos lugares habitados. As nações e os povos são as etnias. Alcançar as etnias há 50, 60 anos atrás é um desafio maluco. Por quê? Um simples povo que não conhece a Deus, precisa de um missionário morar 10 anos para começar a conversar, interagir com o indivíduo, para depois tentar traduzir o Evangelho para aquela realidade e pregar no meio deles. Isso ainda é um grande desafio. Mas olha só, estatística muito recente. Dos 7,6 bilhões do mundo, esse pessoal que fala 674 línguas onde tem uma Bíblia completa, isso equivale a 5,4 bilhões de pessoas. Isso significa que mais ou menos 80% da humanidade está contemplada com Bíblias em português, inglês, espanhol, alemão, francês, japonês, coreano, chinês, árabe, línguas que têm Bíblia. Mas uma grande quantidade de línguas não tem Bíblia, tem só o Novo Testamento. Os Novos Testamentos estão aqui, ó. Isso equivale a 1.515 Novos Testamentos prontos, que atinge 631 milhões de pessoas, dando aí um número de mais de 6 bilhões. Aqui, nós temos porções da Bíblia que atinge mais 1.135 línguas e que atinge 406 milhões de pessoas. Ou seja, os grupos pequenos minoritários de 3.700 e tantas línguas só tem 209 milhões fora. Nós estamos quase chegando lá. Pela primeira vez na história, o Evangelho vai atingir todo o povo, tribo, língua e raça e nação. Como Jesus disse, há 2.000 anos atrás. E a gente não tem controle. Por que não tem controle? Porque uma tribo se converte e esse pessoal da tribo vai evangelizar outro, a gente não fica nem sabendo. Graças a Deus, pelas rádios, pelas TVs, pela internet, que todo mundo achou que era do anticristo, mas que está levando o Evangelho em vários lugares onde ele não pode entrar. Pelos recursos tecnológicos, que é inadmissível hoje, num lugar perdido no interior de uma selva amazônica, no interior da África, no interior da Ásia, um pequeno aparelhinho movido a bateria celular com um pequeno chipzinho ali leva a palavra de Deus das pessoas que a gente nunca poderia imaginar. Pela primeira vez, o Evangelho vai de fato chegar a todas as nações. Por isso, terminando, o texto diz o seguinte: olha, pessoal, como o fim virá e os sinais do fim se mostram concretamente cada vez mais nítidos, Jesus vai terminar e vai dar a orientação para eles. Só tomem cuidado. Vai surgir gente com má fé ou com inspiração espiritual que não vem de Deus, tentando enganar vocês. Então, se alguém falar para você, olha, estou sabendo que é o dia tal, não tem como pôr a data de volta de Jesus na agenda. Não existe isso.
Porque quanto ao dia, é a hora, ninguém sabe. E no grego, ninguém sabe quer dizer o quê? Que ninguém sabe. Olha que coisa impressionante. Mas quantas pessoas não entenderam nem grego, nem português, nem língua nenhuma? Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Qual é o problema? Nos dias do filho de Noé, as pessoas estavam fazendo barbaridade, o texto não diz isso. Ele simplesmente estava vivendo a sua vida como se não fosse importante pensar sobre o que Deus tem a nos dizer e como é que Ele orienta o que devemos fazer. Então eles viviam a sua vida fazendo o quê? Dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando, se dando-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca, eles não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. Hoje tem um jeito diferente sendo divulgado por vários lugares, que Deus tem um lado meio brasileiro, assim, que no fim vai dar tudo certo. Não esquenta a cabeça não que a gente chega lá. A Bíblia não ensina isso, isso não é verdade. As pessoas que rompem com Deus não terão salvação e não terão vida eterna. Um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, outra deixada. Quem recebe Cristo na sua vida, é atingido pela graça de Deus, é perdoado, tem salvação. Quem não tem, quem rejeita, quem não é discípulo de Jesus, não estará com Jesus. Portanto, qual que é a orientação de Deus? Fique ligado. Portanto, vigie, preste atenção. Fique de olho, porque a sua vida não se limita ao que você está passando agora. Não se limita às preocupações de amanhã, não se limita às contas que a gente vai pagar o mês que vem. É muito mais, vigie. Preste atenção, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a hora da noite viria o ladrão, ele ficaria de guarda e não deixaria a casa ser arrombada. Claro, da mesma maneira, a vinda de Cristo será assim. Assim vocês também precisam estar preparados. Precisam estar em sintonia. Coloque a sua vida espiritual em ordem. Por quê? O Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam, quando ninguém puder imaginar. Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração no entendimento da sua palavra, e a gente vai ter outras oportunidades durante esse mês de estudar mais sobre a vinda de Cristo. Se gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal, pois juntos somos mais fortes.